primeiro vídeo no canal, na cama, com os meus gatos. Pega aí sua Bíblia ou escuta enquanto você faz alguma coisa. Tava meditando em Salmo 73 e o Senhor falou muito forte no meu coração a respeito da vida de Asaf e quantas vezes eu mesma fui Asaf. No Salmo 73, do versículo 1 até o 13, Asaf, ele tá com o coração amargurado, ingrato. Ele não consegue entender porque ele servia ao Senhor, fazia tudo aparentemente certo. E as outras pessoas que nem conheciam o Senhor, que eram os ímpios, tinham uma vida melhor que a dele. Asaf, no fundo, ele achava que tinha sido inútil permanecer fiel ao Senhor, tinha sido inútil servi-lo, tinha sido inútil tudo isso. No versículo 13 ele disse: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então, para ele, estava sendo inútil fazer tudo isso e nada estava acontecendo. Muitas vezes a gente já se pegou nesse lugar. Pensamos que é inútil servir a Deus porque Ele permite momentos difíceis. É inútil servir a Deus porque Ele permite momentos de crise. É inútil servir a Deus porque Ele permite a doença. E a gente se pega nesse lugar de achar que servir a Deus não nos está trazendo benefício nenhum. Então por que eu estou servindo a Deus se minha vida está tão difícil? E aqueles que nem servem a Deus vivem tantas coisas. Talvez o nosso olhar já passou por esse caminho, da mesma forma que Asaf. E é comum isso acontecer. Você não é a primeira e nem vai ser a última a pensar isso. Mas Asaf aqui deixa uma lição extraordinária de como de fato vencer esse sentimento de insatisfação com o Senhor. No versículo 16 diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então, ele tentando entender a situação que os outros tinham coisas maravilhosas e nem serviu a Deus e ele não, era muito difícil entender. E aqui está a primeira lição. Quando a gente tenta entender as coisas de Deus com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, a gente não vai discernir, a gente não vai conseguir. Vai apontar apenas para nós mesmos. O versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então, Asaf, ele só tem o coração dele transformado quando ele entra no santuário do Senhor. Quando ele tem esse encontro com o Senhor de novo. E talvez você já teve um encontro com Deus, você já teve um momento da sua vida que realmente te marcou. Mas é necessário que a gente diariamente, constantemente, volte para esse lugar de intimidade com o Senhor, de entregar mesmo para o Senhor tudo que tem passado no seu coração. Então Asaf, ele entra no santuário, ele dá de cara com a glória de Deus e aqui está o segundo ponto. Somente a glória de Deus transforma o nosso coração. Você não vai ser transformado por coisas que você acredita que podem ter poder sobre você. Somente a glória de Deus realmente transforma o coração do homem. Então Asaf, ele vai ao santuário, ele encontra essa glória que manifesta sobre ele e ele identifica o pecado dele. Então é somente indo até o Senhor, tendo contato com a glória do Senhor, que o nosso pecado é revelado. E o pecado revelado dele era a amargura, era a inveja. E isso ele fala no versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então ele está diante da glória do Senhor, o pecado dele é revelado, ele confessa o pecado dele, que ele estava amargurado, sentia inveja, agiu como insensato, ele era um animal. E quantas vezes a gente age assim, como um animal mesmo, sem noção das coisas, reclama de tudo, tem um coração amargurado, não consegue ter contentamento no Senhor. E Asaf estava assim, mas a glória do Senhor o encontrou
Então, o pecado é revelado, o pecado é exposto e também transformado. Ele fala o que a memória dele traz a lembrança de que o Senhor sempre esteve com ele, de que o Senhor sempre segurou na mão dele, de que o Senhor sempre caminhou com ele. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, quando a glória do Senhor vem, ela coloca todas as coisas no lugar. Ela te faz lembrar de quem o Senhor é para você verdadeiramente, de que o Senhor é suficiente, sabe? E que mesmo que Ele permita que a dor chegue, que as coisas não saiam como esperado, mesmo assim, Ele segura a nossa mão e caminha com a gente. Então, Asaf, ele se lembra disso. Não, calma, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre me dirigiu, o Senhor sempre andou comigo. Asaf, ele traz realmente o que é importante. Não são as riquezas, não são os benefícios que ele poderia ter na terra, mas o Senhor. Então é muito lindo quando a gente analisa toda essa trajetória de Asaf, nessa oração, nesse entendimento. E é o que eu quero deixar para você hoje. Se o seu coração tem estado amargurado, cansado, em dúvidas sobre se o Senhor está ou não com você, leia Salmos 73 e você vai se identificar com Asaf. E do fundo do coração, eu espero que a glória do Senhor te encontre. O seu pecado seja revelado, mas que também você encontre a cura. Então Asaf, quando ele vai para o santuário, ele tem o pecado revelado, confissão, problema exposto e cura. E ele traz o entendimento de que nada na terra, nada no céu é maior ou melhor do que o Senhor. Ele finaliza dizendo: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então, faça do Senhor o seu refúgio. Leve para Ele todas as suas questões e eu tenho certeza que a glória do Senhor vai transformar o seu coração. Um beijo, tchau!